Olá, boa noite pessoal. Vamos estar começando a nossa live e o nosso tema é autoestima. Autoestima está na base de tudo o que nós fazemos. É necessário que nós tenhamos autoestima. Enquanto esperamos o pessoal chegar, eu vou comentar algumas coisas sobre autoestima. E primeiro eu gostaria que colocassem as impressões sobre o que é autoestima para cada um de vocês. Se vocês puderem estar comentando o conceito que vocês têm de autoestima, estar pontuando sobre esses conceitos. Então eu peço que comentem o que é autoestima para vocês. Autoestima é a gente se amar, a gente se gostar. E é algo fundamental para nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em tudo que nós fazemos, a autoestima é necessário. Se nós não temos autoestima, as coisas perdem o brilho, perdem o sentido. Então é importante que nós tenhamos autoestima, ela está na base da nossa personalidade. É através dela que nós nos manifestamos positivamente ou negativamente. Então, a falta de autoestima é o grande problema. Então, quando nós não temos autoestima, nós agimos com insegurança, com falta de autoconfiança, nós nos submetemos a situações devido a esta autoestima. Então, quando nós temos a autoestima baixa, nós nos submetemos à vontade dos outros, os outros pisam sobre nós, nós não temos coragem, nós não temos confiança para agir. Por isso que a autoestima é muito importante. A autoestima faz com que ela está na raiz das coisas. E quando nós temos autoestima, nós temos pensamentos e sentimentos e ações relacionadas com essa autoestima. Então, uma pessoa sem autoestima, ela vai falar, para que eu vou fazer isso? Não vai dar certo. Ela fica limitada, os planos dela, a perspectiva de futuro dela fica limitada. E também, diante das situações, a falta de autoestima leva a pessoa a agir erradamente, erroneamente. Existem várias manifestações de baixa autoestima. Ciúmes, por exemplo, é uma falta de autoestima. Relações abusivas, a pessoa que se permite manter-se numa relação abusiva é falta de autoestima. A pessoa que não tem coragem de fazer as coisas, falta autoestima. Então a autoestima é muito importante no nosso dia a dia. É ela que é a base que vai impulsionar, que vai fazer com que nós nos movimentemos. E então é necessário que nós tenhamos autoestima. Boa noite, pessoal que está chegando. E nós estamos falando sobre autoestima. Eu quero que vocês deem sua opinião sobre o que é autoestima, o conceito que vocês têm de autoestima, para que eu possa estar entendendo melhor e dando um retorno sobre essa questão da autoestima.
Então a autoestima, ela é um elemento essencial na nossa vida, porque é em torno dele que gira o nosso dia a dia, as nossas atitudes, os nossos sonhos, os nossos pensamentos. Sem autoestima nós não temos sonhos, sem autoestima nós nos limitamos. Sem autoestima a gente acaba fazendo muito pouco. E quando nós temos uma autoestima elevada, nós temos mais coragem, nós temos mais desempenho, nós temos mais atitude. E para entendermos o que é autoestima, vamos citar um exemplo bem clássico. Vamos supor que numa equipe em que tenha 3 pessoas que vão chutar uma bola, um pênalti. Então, a pessoa que tem autoestima bem elevada, ela vai falar assim, opa, essa é a de mostrar o meu talento. Essa é uma pessoa cheia de autoestima. Uma pessoa que tem menos autoestima e, portanto, menos autoconfiança, ela vai pensar assim, nossa, se eu errar essa bola eu tô ferrado. Eu tenho que acertar essa, mas se eu errar eu tô fodido. E uma pessoa que tem mais baixa autoestima ainda, ela vai falar, agora eu estou ferrado. Agora não tem mais jeito. Ela vai chutar aquela bola, aquele pênalti, como se fosse uma tortura. Entende? Então, a autoestima no nosso dia a dia define muito como a gente age. Em cada setor da vida, essa autoestima é importante. Vamos citar um outro exemplo. Se a gente vai para uma vaga de emprego, para uma entrevista de emprego, a pessoa que tem autoestima, ela vai confiante, ela vai convicta de que a vaga é dela. Uma pessoa que a autoestima é menos, ela vai com dúvidas. Será que vão gostar de mim? Será que não vão gostar de mim? E uma pessoa com baixa autoestima, bem baixa, ela às vezes não vai nem na entrevista, porque ela trava, ela paralisa, ela vai se auto-sabotar para evitar essa situação. A mesma coisa acontece, por exemplo, num encontro para se conhecer, um date, né? A pessoa com autoestima, ela já vai confiante de que vai dar tudo certo. E também, se não der, ela também não vai se incomodar, porque ela vai pensar assim, quem perdeu é a outra pessoa, que não soube reconhecer o meu valor. Já a pessoa com mediana autoestima, ela mas vai insegura, vai com medo do resultado. E a pessoa com a baixa autoestima, ela vai sofrendo, ou nem vai. Então, vejam bem, a autoestima é muito importante no nosso dia a dia. É importante que nós tenhamos uma autoestima elevada. Isso vai gerar em nós autoconfiança. E qual a origem da autoestima? Estou vendo aqui, eu perguntei a opinião das pessoas em relação ao que é a autoestima. A maioria fala que é amor próprio, amar-se, gostar-se. Sim, essa é a tradução literal. Autoestima é gostar-se, amar-se. Mas isso vai além. A autoestima é um amor muito grande por si mesmo, é gostar de quem você é, gostar de ser quem você é e valorizar isso, ter um grande valor em cima daquilo que você acredita, daquilo que você é. Isso é autoestima. Mesmo um bandido, ele tem autoestima, ele pode ter uma autoestima elevada, ele ama ser quem ele é. E ele ama fazer as coisas que ele gosta e ele valoriza aquilo que ele gosta, ele acredita naquilo que ele faz.
mesmo que ele esteja errado, equivocado, mas ele tem uma autoestima. E parece até, às vezes, contraditórias atitudes de pessoas sem autoestima. Pessoas com baixa autoestima, às vezes elas invertem a coisa, parecendo que tem autoestima, mas a autoestima delas está lá embaixo. Eu tenho visto muito isso em consultório. Eu atendo pessoas, pessoas com beleza, ou com dinheiro, com tudo para ter autoestima, e não tem autoestima. Mas na aparência, quem vê fala, nossa, essa pessoa é top, essa pessoa é poderosa. Então, às vezes eu atendo mulheres que têm muita beleza, são lindas, mas não têm autoestima. Aparentemente, você olha o Facebook delas ou Instagram, você vê lá postando fotos, feliz, sorrindo, e é tudo fachada. A pessoa se sente um lixo por dentro. Então, ocorre esse fenômeno da pessoa mascarar o sintoma, de ela tentar enganar os outros. Na verdade, ela está enganando a si mesma, ela fica projetando uma vida de sonhos e, no fundo, ela se sente muito mal. Ela não tem uma autoestima genuína. E, então, de onde vem essa autoestima? Qual a origem dela, desse amor por si mesmo? Está na autoimagem. A autoimagem gera a autoestima. Então eu vos pergunto, qual a imagem que você tem de você mesmo? O que você pensa sobre você mesmo? Quais as suas qualidades, virtudes? E qual o reconhecimento que você tem sobre essas qualidades ou virtudes? É muito comum no consultório eu esclarecer para a pessoa os verdadeiros valores, as virtudes, como isso é importante. Porque geralmente quando eu atendo, as pessoas que eu atendo são pessoas de bem, são pessoas boas, e aí eu falo, né? Pergunto as qualidades, as virtudes que a pessoa tem. E a pessoa comenta, eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa trabalhadora. Aí eu saliento, é justamente isso. Isso é um grande motivo para você ter autoestima, porque você é uma das poucas pessoas que tem essas características. Num país onde muita gente é desonesta, quer levar vantagem, não gosta de trabalhar. Então, uma pessoa que gosta de trabalhar e que trabalha honestamente já é um grande motivo para ter autoestima. Então, essa autoestima está na mudança da autoimagem. À medida que nós mudamos a imagem que nós temos de nós mesmos, nós vamos mudando a nossa autoestima. Então eu vou estar passando alguns exercícios para melhorar a autoestima. Um deles é essa reflexão sobre as qualidades e defeitos. À medida que nós trabalhamos essas qualidades, melhorando as qualidades e eliminando os defeitos, nós vamos nos gostando mais. É natural a gente começar a gostar mais de si mesmo. E buscar atitudes e pensamentos e sentimentos para esse bem-estar. Então, quando nós agimos corretamente, nós buscamos ter um sentimento alegre, de gratidão, isso vai elevando a nossa autoestima. Ao contrário, quando nós temos um sentimento de inveja, ou de raiva, ou qualquer sentimento que a gente se veja como algo que é ruim para nós, isso vai diminuindo a nossa autoestima. Então, fazer coisas erradas automaticamente vai estar diminuindo a autoestima, mesmo que na hora a gente fez errado, mas achou que estava fazendo certo e que a gente estava com a razão de fazer, mas lá no nosso íntimo nós sabemos que nós não fizemos o nosso melhor e aquilo vai estar
prejudicando a nossa autoestima. Então, na nossa mente, nós temos que ter uma congruência. Nós temos que estar coerentes em pensamentos, palavras, sentimentos. E esse é o grande problema das pessoas. As pessoas estão desalinhadas, elas estão incongruentes. Num congresso que eu vi recentemente, eles estavam justamente falando sobre esse fator, essa incongruência que as pessoas têm. E eles estavam propondo uma terapia integrativa, que é integrar pensamento, sentimento, ação. Então, é importante que nós busquemos essa congruência entre palavras, atos e pensamentos. Se a gente fica mais congruente em nossas palavras, atos e pensamentos, isso naturalmente vai estar elevando a nossa autoestima. Então, esse seria um primeiro exercício, a gente ir fazendo essa reforma íntima, essa melhora interior. Isso vai crescendo o nosso amor por nós mesmos. E um reconhecimento de si mesmo. Esse eu acredito que é o elemento essencial, esse reconhecimento, quando a gente se reconhece. Como eu disse, a raiz da autoestima está na autoimagem, tá? E quando a gente reconhece um elemento da nossa autoimagem, isso naturalmente aumenta a nossa autoestima. Eu lembro uma vez que eu estava revendo como que acontece quando a gente vai para um outro país, o processo alfandegário, a questão do visto. Então eu estava recordando que quando eu estava no Japão e eu ia retornar para o Brasil, eu comecei a tentar lembrar o percurso que eu fiz, como que aconteceu, em qual guichê que eu passei. E eu me lembrei que no dia que eu vim de volta para o Brasil, a maioria dos funcionários que trabalhavam comigo, eles mataram o serviço para poder me acompanhar até o aeroporto. E, em média, lá, uma diária de serviço é em torno de 100, 200 dólares. Então, 500 a 1.000 reais. Eles deixaram de ganhar para estar junto comigo. E quando eu lembrei disso, eu senti uma explosão de autoestima, de gratidão, de satisfação. Eu, lá, durante a estadia com eles, eu não procurava dar o meu melhor para eles. Eu estava numa fase um pouco ruim e eu fazia apenas o necessário. E mesmo assim eu cativei todos eles. Então aquilo me trouxe assim uma autoestima muito grande. Eu vi o quanto eu sou tão querido pelas pessoas. E isso aumentou muito minha autoestima. Mas eu costumo dizer que a autoestima verdadeira, ela não vem de fenômenos fora, de eventos fora. Ela vem de dentro. E é justamente esse o ponto. Esse reconhecimento que nós temos de nós mesmos. Quando nós nos reconhecemos, isso naturalmente aumenta a nossa autoestima. Então, esse reconhecer quem você é, o que você é que vai elevar a autoestima. E essa autoestima é muito pessoal, é muito de cada um. Vai pelo valor que a gente tem. Então, um dos problemas de uma autoestima generalizada assim baixa é por conta dos valores e crenças. Então, a forma de mudar a autoestima é fazer uma alteração na base da personalidade, que é a mudança de valores e crenças. Quando nós efetuamos essa mudança nos nossos valores e nas nossas crenças, aí nós mudamos a autoestima.
é que as pessoas que queixam de baixa autoestima, elas não estão se reconhecendo. E elas estão pautadas em valores ilusórios, em valores alienados. Então, por que é tão comum uma moça bonita se sentir feia, se sentir menos que as outras? O que acontece nesse caso? Elas veem no Instagram umas moças produzidas com Photoshop, com curvas acentuadas, com carrões ou lugares, e elas se comparam. O problema está na comparação. A nossa autoestima nunca deve ser comparada com fora. Nossa autoestima tem que ser comparada conosco mesmo. Como o que nós éramos um ano antes, um mês antes, um dia antes. Então, se nós comparamos com nós mesmos, que nós estamos melhorando a cada dia ou não, é que vai se construir uma autoestima sólida. Então, procurar refletir sobre esse reconhecimento de si próprio, dos seus valores pessoais, que você é uma pessoa de valor, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa do bem. Isso faz você ter autoestima. E eu penso que a maior autoestima está ligado a nós sermos filhos de Deus. Quando nós reconhecemos isso com profundidade, que nós somos filhos de Deus, isso aumenta muito a nossa autoestima. Porque ser filho do cara lá de cima é fantástico. E, bom, aí entra um problema também. As pessoas desconhecem a si mesmo e desconhecem também ao próprio Deus. As pessoas falam, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu amo a Deus, mas isso tudo é muito mecânico. Eu também falava isso durante toda a minha vida, eu falava, eu amo Deus, eu confio em Deus, eu acredito. Mas é diferente quando você passa a ter intimidade com Deus, quando você tem um encontro com Deus. E você reconhece a grandeza do Criador. E em cada coisa que a gente vê na natureza, na vida, no ser humano, a gente vê Deus ali e a gente conseguir ver Deus se manifestando ali, é muito glorioso, aumenta muito a nossa autoestima, porque aumenta a nossa gratidão. Então, a autoestima é um conjunto que nós vamos construindo, colocando tijolinho por tijolinho. E a base dessa autoestima está justamente nessa aliança íntima, profunda com Deus, com o Criador. Só o fato de nós reconhecermos sendo filhos de Deus, filhos de um Deus maravilhoso, isso já aumenta muito a nossa autoestima. É como se nós ficássemos sabendo assim, você é filho de um rei bondoso, de um rei poderoso. Imagina o quanto de autoestima a gente ficaria. O problema é que a gente não acredita em Deus, como deveria acreditar. A gente não vê Deus como a gente deveria ver, no tamanho da potência dele, no tamanho da grandeza dele. Então, esse reconhecimento da divindade como algo muito além, muito transcendente, um Pai amoroso, isso eleva muito a nossa autoestima. Só o fato de reconhecermos essa filiação divina já é um grande ponto de partida, é o alicerce da autoestima. Tá? Mas vamos às técnicas mais próximas a nós, da nossa psique, da nossa mente. Muito bem. Então, esse exercício de reconhecimento, como eu falei, a gente ir reconhecendo nosso valor, nossas virtudes, como nós somos pessoas íntegras, já nos ajuda a melhorar a nossa autoestima. Um outro ponto, e isso é um exercício, tá, gente? Vocês vão olhar no espelho logo pela manhã e dizer eu te amo para você mesmo. No começo é meio estranho, a gente começa a estranhar
falando isso, a gente pensa, que burrice, que besteira, que bobeira falar isso, né? Mas se você fizer isso todos os dias, eu garanto, os resultados vão vir, tá? Ao longo de 30, 40 dias, você naturalmente vai começar a sentir um aumento da autoestima. Eu tenho certeza, porque é um funcionamento da mente. A mente é programável. Como eu disse em outras lives, nós somos seres programáveis, nós temos reflexos condicionados. E esse é um ponto importante, eu vou estar repetindo em todas as lives esse ponto. O cérebro não distingue o que é real do que é falso. O que você colocar na sua mente tende a se tornar. Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. E nós nos tornamos aquilo que nós colocamos no nosso cérebro. Então, quando a gente olha pela manhã no espelho e fala, eu te amo, a gente está aumentando a autoestima, naturalmente. Isso é matemático, é como 1 mais 1 é 2. E 2 mais 2 é 4. E vai somando, e vai crescendo. Assim nós vamos aumentando a nossa autoestima. Ao contrário, também o contrário é válido, quando a gente olha no espelho e fala, nossa, eu estou acabado. Você está prejudicando sua autoestima. Então, um dos temas que eu sempre comento com os pacientes é que nós temos que ser o nosso melhor amigo e não o nosso pior inimigo. Tá? O melhor amigo ou o pior inimigo está aqui dentro de nós mesmos. Então, não sei se todos conhecem aquela história do cachorro bom e do cachorro ruim. O discípulo chegou para o monge e falou para o mestre, mestre, eu tenho 2 cachorros, um bom e um ruim. Qual que ganha a briga? O mestre falou, aquele que você der mais alimento. Então, nós podemos dar alimento ao nosso lado bom ou dar alimento ao nosso lado ruim. Quando nós alimentamos o lado bom, nós tendemos a crescer, nós estamos construindo. Quando nós damos alimento ao nosso lado ruim, nós vamos desconstruindo, nós estamos nos destruindo. Então é muito importante a gente estar alimentando o nosso lado bom, alimentando a nossa autoestima. E boa noite ao pessoal que está chegando aí. E obrigado pelos comentários. E vamos seguindo então na questão da autoestima. Muito bem. Então esse exercício, olhar-se no espelho e dizer eu te amo. Isso pode ser feito pela manhã, pode ser feito à noite, em vários horários do dia. Eu tenho por hábito, quando eu passo em frente ao espelho, eu já falar isso para mim. Eu vejo no espelho e falo, oi, te amo, né? Então, isso vai aumentando a nossa autoestima naturalmente. Você pode também escrever num caderno. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Escrever várias vezes essa frase. Isso também vai ter um poder muito grande sobre a gente. Por quê? Porque as sugestões, os comandos verbais, as declarações têm um poder sobre nós. Então, nós podemos usar esse recurso para nós mesmos, para nos beneficiarmos. Então, à medida que nós escrevemos isso, nós anunciamos isso, nós declaramos isso, nós estamos fortalecendo a nossa autoestima. Ao contrário, quando a gente se xinga, quando a gente se menospreza, a gente está diminuindo a nossa autoestima. Então, quando nós nos criticamos demais, nos colocamos para baixo, nós vamos diminuindo a autoestima. E, pelo contrário, quando nós estamos fazendo a coisa certa e nós falamos, muito bem, nós estamos aumentando a nossa autoestima. Então, a nossa autoestima está intimamente ligada àquilo que a gente vai colocando na nossa mente. Quanto mais coisas boas sobre nós colocamos e quanto mais nós fazemos coisas boas, aumentam a nossa autoestima. Mas é preciso que a gente reconheça essas coisas em nós, tá? E, ao contrário, isso acontece automaticamente, quando a gente nos critica, se põe para baixo,
isso vai prejudicando a autoestima. Essa autocrítica nociva vai diminuindo a autoestima. Errar é humano, todos nós erramos. Então, quando eu erro, eu não fico pensando assim, você não presta, você fez errado. Eu não fico judiando de mim mesmo, não fico me crucificando. Eu falo, da próxima vez eu vou fazer melhor, da próxima vez eu vou acertar. Eu repito umas 4, 5 vezes isso para afirmar na mente a minha intenção de melhora. Então, é muito fácil elevar a autoestima, tá? Basta a gente ir trabalhando, colocando tijolinho por tijolinho, se reconhecendo, colocando uma opinião positiva sobre nós, colocando sentimentos positivos sobre nós, tudo isso vai estar aumentando a nossa autoestima. Um outro exercício poderoso para a autoestima consiste em nós fazermos uma reprogramação inconsciente, tá? Então, por mais que às vezes nós usemos esses exercícios que eu passei para vocês, às vezes é necessário fazer uma limpeza no inconsciente. Algumas limpezas a gente pode conseguir fazer em casa, que é rever acontecimentos do passado e colocar um outro olhar, tirar a culpa de nós, nos perdoarmos. Porque, como eu disse, errar é humano. Então, em vários momentos da vida, nós cometemos erros. E principalmente quando mais jovens, que a gente não tinha muito juízo, incrivelmente, muitas culpas estão lá no inconsciente e vêm lá da infância, quando a gente era bebê. Por isso, a terapia de regressão, para a gente fazer essa mudança. Então, vou citar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa com depressão, a vida inteira com depressão, qual a causa? No momento do nascimento, a mãe quase morreu. Então, havia um peso lá no inconsciente de mal-estar consigo mesmo, porque ele quase matou a mãe. E por mais que ele trabalhasse, fosse atrás de resolver sua vida e alcançasse algumas vitórias financeiras ou sociais, lá no íntimo havia um sentimento de culpa, de quase ter matado a mãe. Então, alguns casos só resolvem fazendo uma regressão para o perinatalina ou até intrauterina. Então, lá no íntimo, uma boa parte de nós carece de autoestima, por quê? Foi no momento da concepção, um pouco depois da concepção. Geralmente é no momento em que a mãe fala assim, nossa, eu estou grávida, e agora? Ou seja, a maioria de nós não foi planejado, não foi querido. E isso tem um peso. Então é importante reprogramar essa parte de reconhecer-se que nós somos sim amados. Naquele momento foi só um momento, a mãe não sabia, ela se assustou, não é nada pessoal. É isso que nós temos que entender. Tem muitas coisas que não é nada pessoal. A mãe faltou com atenção ou faltou com carinho, mas não é nada pessoal. Então eu recebo queixas, por exemplo, de pessoas falando assim, eu não tenho autoestima e tudo mais, e a gente vai fazendo uma sondagem durante a terapia e a gente percebe que a pessoa se sentiu preterida, que a mãe parece que gostava mais do outro filho. E eu já passei por isso também, então eu sei como que é. E eu tinha autoestima muito baixa também, baixíssima. Eu sofria bastante bullying na infância e na época eles xingavam muito quem era nipodescendente, né? Falava, japonês da cara chata, come queijo com barata, japonês calabrês, foi o diabo que te fez. Então imagina na cabeça de uma criancinha, você ficava pensando, mas será mesmo que foi o diabo que me fez? Sabe? É uma coisa chata isso. E as pessoas fazem isso, né? Fazem bullying.
Então, eu reconheço que essa questão da autoestima nós podemos reconstruir, nós podemos mudar, porque eu passei por isso, né? Então, lá na infância, eu sempre acreditava que meu irmão era o preferido da minha mãe, né? Aconteciam as coisas e eu achava isso. Erroneamente, claro, porque minha mãe sempre ela gostou dos filhos iguais. Mas eu achava isso. E às vezes meu irmão levava uma bronca e eu também, mas eu achava que a minha bronca foi pior. E aí eu achava que meu irmão era o xodozinho. E sempre ela justificava, você é o mais velho, você que tem que se comportar, você é o mais velho, você que tem que parar de brigar. E isso, durante vários anos, me perturbou. Até que, mais adiante, eu comecei a trabalhar a minha autoestima. E daí tudo isso sumiu, desapareceu. Até numa cena que aconteceu já depois de adulto, eu estava com a minha namorada e ela falou assim, nossa, parece que sua mãe gosta mais do seu irmão do que de você. E eu falei assim, pode ser que sim, mas eu não me importo, ele precisa mais, eu não preciso mais. Então, nesse momento, a minha autoestima já estava ótima, porque eu reconhecia que eu não precisava do reconhecimento fora, apenas o meu próprio reconhecimento, de eu mesmo me reconhecer. Então, a verdadeira autoestima é dentro. Fora pode ajudar, mas a verdadeira autoestima vem de dentro, vem do nosso reconhecimento pessoal. Então, é importante que nós construindo a nossa autoestima, colocando os tijolinhos de coisas boas, de opiniões boas sobre nós mesmos. E por outro lado, nós temos que ir limpando nossas culpas, nossas impressões ruins que ficaram lá no passado sobre nós mesmos. Coisas que ficaram lá gravadas. Como na época de escola, a gente estuda, tira uma nota ruim e os outros falam, ah, moleque, você é burro. Isso já reduz bem a autoestima. Então, nós temos que estar reprogramando essas opiniões. Porque no momento que a gente recebe uma crítica, uma palavra dura, aquilo fica gravado em nós e aquilo faz mal para nós. Só um minutinho aqui. Como eu estou gravando do celular, às vezes vem ligação. Ok. Muito bem. Então, estar reprogramando a autoestima é muito importante para nós. Fazer essa limpeza de coisas que nos fizeram mal, que nos fizeram nos sentir mal a respeito de nós mesmos. Coisas que nós não conseguimos ou que nós não tivemos o resultado almejado. Tudo isso prejudica a nossa autoestima. Então nós temos que ir fazendo essa limpeza, trazendo um outro olhar e reprogramando. Como que nós podemos fazer isso? Durante o processo de terapia, eu costumo ensinar essas técnicas que eu estou passando para vocês, tá, gente? Vocês estão recebendo tudo isso de graça. Eu ensino para os pacientes que a terapia não é só o momento da consulta, a terapia é o dia a dia. E peço para que façam exercícios em casa. E um dos exercícios é justamente esse, você trazer um outro olhar sobre você mesmo, você refletir em coisas do passado, tá? Tem muita coisa, tem vários anos de coisas lá do passado. Então nós podemos estar pegando no dia a dia, um pouco antes de dormir, ou algum momento que a gente escolha para fazer esse trabalho interno, e estar revendo nossas lembranças e modificando o teor delas. Nós temos que modificar a impressão que nós temos de nós mesmos. Então, é importante que nós vamos falando para nós mesmos. Eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou uma pessoa de bem, sou uma pessoa de valor, eu me amo. Então, estar sempre repetindo para a gente mesmo, sabe? Por que a gente se ama? Como a gente se ama? Né? Então, quando eu acerto uma coisa, eu falo para mim mesmo, parabéns.
muito bem, ótimo, você é um sucesso. Quando eu erro, aí eu não fico criticando. Eu falo para mim mesmo, eu vou melhorar, na próxima eu vou fazer melhor. E assim eu procuro fazer, cada vez melhor. Então, a autoestima a gente vai construindo com base nessa relação que nós temos com a gente mesmo. Então, o primeiro passo é encontrar esse amor em nós mesmos. E, em seguida, nós irmos alimentando esse amor. Então, é importante que a gente vá alimentando esse amor por si mesmo e se envolvendo numa verdadeira história de amor com a gente mesmo. Particularmente, eu encontrei grandes elementos de autoestima, de gostar-se de si mesmo, até pelas coisas ruins que eu passei, pelas dificuldades, pelas lutas. E eu olho para mim mesmo e falo, nossa, que garoto batalhador, como você passou por tanta coisa e está em pé, e está lutando, e está buscando, e ainda é uma pessoa boa, com bons propósitos. Poderia ser revoltado, poderia ser um zero, um nada, né? Mas sempre eu tive buscando estudar mais, fazer mais, ajudar mais. Então tudo isso aumenta a nossa autoestima. Então é importante que a gente esteja trabalhando diariamente, intensivamente na nossa autoestima. Isso vai gerar autoconfiança. A gente vai aprendendo a confiar na nossa capacidade, no nosso agir, no nosso ser. Então, o que nós temos que estar fazendo com a gente mesmo é isso, é estar sendo o nosso melhor amigo, é nos apoiando, nos amando, cada dia se amando mais, se gostando mais, se valorizando mais. Se a gente não se reconhece, os outros não vão nos reconhecer. Se a gente não se ama, é difícil para os outros amarem a gente. Então, é importante a gente estar alimentando esse amor diariamente, continuamente, dia após dia, estar se amando, estar gostando de ser quem a gente é, estar gostando de fazer o que a gente faz no dia a dia. E é mais ou menos isso, a gente tem que estar conversando com a nossa alma, como disse a Silvana ali, né? Então a impressão que a gente tem de estar conversando com a alma, e é justamente isso, a gente estar falando com a nossa alma, nutrindo a nossa alma, nutrindo a nossa psique. E fazer uma alma forte, uma psique forte, encorajar-se, elogiar-se, festejar-se, presentear-se. Então, outra receitinha é a gente dar um presente para a gente mesmo. Quando eu acerto alguma coisa, eu me dou um presente. E geralmente eu fico me dando presente quase que o tempo todo, né? E presentes para mim não é comprar um mimo. Presente para mim às vezes é tomar uma xícara de chá. Presente é respirar fundo, é beber um copo de água. E então o tempo todo eu procuro estar trazendo para mim essa relação amorosa comigo mesmo, de me cuidar, de me dar um bom alimento, de cuidar da minha alimentação, de cuidar das coisas pessoais em geral, dos processos de higiene pessoal, roupa. Embora assim, eu não ligo muito para luxo, então não fico buscando, não acho que luxo vai estar aumentando minha autoestima. Eu procuro, dentro do possível, usar o que eu gosto, né? Claro que a gente vive numa sociedade que a gente tem que andar vestido, com roupas às vezes não muito confortáveis, mas dentro do possível eu procuro cuidar de mim mesmo, né? Dar o máximo de amor que eu posso para mim mesmo. E apenas pontuando uma questão, autoestima não é ficar metido.
autoestima não é soberba. Às vezes pode até transparecer aos outros, né? Sempre vai ter alguém com inveja, porque você está sempre bem, porque você está para cima. Isso às vezes incomoda as pessoas tristes, as pessoas frustradas, as pessoas na sofrência. Incomoda ver alguém estando bem. Isso é natural delas, né? Mas autoestima não é você ser metido, não é nada disso. Autoestima é você se amar. Autoestima não é você pisar sobre os outros, né? Pelo contrário, autoestima é você fazer o bem para as outras pessoas. Quanto mais bem você faz para as outras pessoas, mais você recebe amor de si mesmo e dos outros. Então, vira uma corrente, um ciclo. Por isso que é importante nós estarmos cultivando essa autoestima no nosso dia a dia. E um outro ponto da autoestima, que eu falei sobre a limpeza das coisas ruins, é começar a construir coisas boas. Pensar o que você pode fazer de melhor. E esse é um pensamento que eu mantenho o tempo todo, durante todo o dia. Nos momentos vagos, eu penso, o que eu posso fazer de melhor agora? Eu fico pensando, o que eu posso fazer? Eu posso escrever, eu posso entrar em contato com os clientes, eu posso terminar de fazer um projeto. O que eu posso estar fazendo para aumentar a minha autoestima? Então, aumentar a nossa capacitação. Então, quando a gente faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, isso pode estar ajudando a melhorar a nossa autoestima. Fazer uma faculdade, se destacar numa atividade, pode ser numa ginástica, pode ser numa profissão, pode ser na lida com as pessoas. Nós temos que nos destacar, nos melhorar, nos sentir bem, gostar de ser quem a gente é. Isso aumenta muito a nossa autoestima. Num outro vídeo eu vou estar falando sobre as questões das alienações. Então, muitas vezes as pessoas constroem sua autoestima em cima de algo que vai ruir daí um tempo. Então, as pessoas que constroem a sua autoestima na beleza, por exemplo, daqui 10, 20, 30 anos, essa autoestima vai se desmantelar, porque a beleza passa. Então, os verdadeiros valores para se ter uma autoestima é o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa espiritualidade. São elementos mais perenes, que vão estar sempre com a gente. A autoestima baseada em poder, em dinheiro, é uma autoestima superficial. Dinheiro pode acabar e o poder pode também acabar. E daí a autoestima vai junto. Isso acontece muito com a maioria das pessoas. Então nós temos que assentar os valores reais, nas virtudes, em si mesmo, no caráter, na conduta. Essa é a verdadeira autoestima. A gente saber que nós somos pessoas do bem e que estamos a melhorar cada vez mais, investindo na nossa capacitação, investindo na nossa melhora no dia a dia, melhorar nos relacionamentos, melhorar na comunicação, melhorar nos hábitos de vida, na alimentação. Tudo isso vai estar fortalecendo a nossa autoestima. Muito bem, pessoal. Se alguém quiser estar perguntando alguma coisa, eu vou ficar mais alguns minutinhos, tá? Podem mandar aqui nos comentários alguma pergunta. O que eu tinha para falar, basicamente, já falei. E vou ficar mais uns minutinhos caso alguém queira saber alguma coisa. Podem estar perguntando. Estou só baixando aqui. E a Silvana comentou aqui uma coisa muito bonita. Eu descobri nesse instante que essa forma é a única forma de amar.
É saber que o amor está dentro de mim e eu posso dar amor para mim. Perfeito, Silvana, é bem isso mesmo. Exatamente isso que você compartilhou. Então, a base é o amor. E o Jung dizia que o amor cura tudo. E que somente a gente sendo aquilo que a gente realmente é, tem o poder de nos curar. Isso que a gente realmente é o amor. Então, quando nós aumentamos a nossa amorosidade, aumentamos a gratidão, tudo isso vai estar aumentando a nossa autoestima. Bem, pessoal, não tem questões para colocar. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado por estarem assistindo, por estarem curtindo, por estarem comentando, compartilhando. Isso me incentiva a estar fazendo mais. Então, eu agradeço de coração cada um que tirou um tempinho aqui para estar ouvindo, estar aprendendo. Muito obrigado e boa noite para todos.